Você conhece os gigantes como o Tiranossauro Rex ou o Espinossauro. Mas e se eu te disser que existem dinossauros tão grandes e impressionantes que você nunca imaginou? Prepare-se para descobrir criaturas pré-históricas que são verdadeiros monstros de tamanho e força e que fazem os dinossauros mais famosos parecerem pequenos perto deles. Se você é fã de dinossauros, vai se surpreender com o que vem por aí. Vamos começar com o Argentinossauro, o gigante que marcou a história como um dos maiores dinossauros que já existiram. Este saurópode, que viveu no final do Cretáceo, poderia atingir até 40 metros de comprimento e pesar cerca de 100 toneladas. Imagine um animal tão grande quanto um campo de futebol. O Argentinossauro tinha um pescoço gigantesco, permitindo que ele alcançasse as copas das árvores mais altas. Mas sua alimentação não era baseada em carne. Ele se alimentava de plantas e vegetação. A sua imensidão o tornava praticamente imbatível. Mas, com a falta de predadores que conseguissem enfrentá-lo, o Argentinossauro caminhava por um mundo em que o tamanho realmente fazia a diferença. Além de sua grandeza, o Argentinossauro possuía ossos ocos em seu esqueleto, uma característica que o ajudava a sustentar seu corpo colossal sem pesar ainda mais. Seus passos provavelmente faziam o solo tremer, marcando sua presença como um verdadeiro titã. Estudos indicam que ele vivia em grupos, o que pode ter sido uma estratégia para proteger os indivíduos mais jovens. Apesar de seu tamanho, o Argentinossauro precisava consumir uma quantidade absurda de plantas diariamente para manter sua energia. Estima-se que ele pudesse viver décadas, dominando vastos territórios enquanto moldava a paisagem ao seu redor. É fascinante pensar como essa criatura, um verdadeiro monumento da evolução, reinava em um mundo tão diferente do nosso. O Sauroposeidon vai te deixar de queixo caído. Esse saurópode viveu durante o Cretáceo e, com cerca de 34 metros de comprimento e pesando até 60 toneladas, ele era realmente colossal. O que torna o Sauroposeidon ainda mais impressionante é o fato de que seu pescoço poderia ter até 18 metros de comprimento, o maior entre todos os dinossauros conhecidos. Isso permitia que ele se alimentasse das árvores mais altas com facilidade, além de dar-lhe uma visão dominante sobre seu território. Com esse pescoço colossal, o Sauroposeidon também teria sido muito difícil de capturar para predadores, se é que existiam algum que pudesse enfrentá-lo. Sua estrutura corporal era tão robusta que pesquisadores acreditam que ele precisasse de vastas áreas para encontrar comida suficiente para sustentar seu corpo gigantesco. Além disso, seu tamanho era uma verdadeira fortaleza natural, afastando qualquer ameaça potencial antes mesmo que ela pudesse se aproximar. Imagine ver algo assim vagando por florestas primitivas, um ser que mais parecia uma montanha em movimento. O Sauroposeidon não era apenas um dinossauro gigante, mas uma obra-prima da evolução, uma prova do poder e da diversidade da vida durante o período Cretáceo. 3. Dreadnoughtus, outro titã das terras pré-históricas, é o Dreadnoughtus, um dos maiores dinossauros conhecidos na atualidade. Descoberto em 2005, esse gigante também era um saurópode e viveu durante o período Cretáceo. O Dreadnoughtus pode ter alcançado impressionantes 26 metros de comprimento e pesava cerca de 65 toneladas. Sua característica mais notável: um pescoço que poderia alcançar até 15 metros, o que lhe permitia devorar grandes quantidades de vegetação, essencial para sua sobrevivência. Seu nome, Dreadnoughtus, significa aquele que não teme nada, refletindo sua dominância e imponência sobre o resto da fauna da época. Esse dinossauro colossal era praticamente uma fortaleza ambulante, com um corpo maciço que afastava qualquer ameaça potencial. Por mais que fosse herbívoro, sua presença dominava o ambiente em que vivia, intimidando até mesmo os maiores predadores. Além disso, o Dreadnoughtus tinha um metabolismo impressionante, necessitando consumir centenas de quilos de plantas diariamente para sustentar seu peso. Cada pegada deixada por ele na terra era como uma marca de sua grandiosidade. E fósseis, como os de suas vértebras, revelam a incrível complexidade de sua estrutura óssea. Ele é um verdadeiro exemplo da engenhosidade da natureza na criação de gigantes.
Supersauro. Outro saurópode impressionante é o supersauro, que viveu no final do Jurássico. Este gigantesco herbívoro poderia medir até 33 metros de comprimento e pesar cerca de 35 toneladas. Embora o supersauro não tenha sido o maior dinossauro de todos os tempos, ele ainda figurava entre os mais imponentes. Seu pescoço longo e robusto permitia-lhe alcançar grandes alturas para se alimentar. Assim como outros saurópodes, seu tamanho o protegiam de predadores que não conseguiam sequer chegar perto. Este dinossauro deixa claro que a natureza tem maneiras de criar criaturas imponentes que desafiam a imaginação. Além de sua grandiosidade, o supersauro tinha uma coluna vertebral incrivelmente forte, permitindo que sustentasse seu pescoço colossal e seu corpo massivo. Fossilizado, principalmente em regiões da América do Norte, ele dominava as vastas planícies do Jurássico. Estudos recentes sugerem que, devido ao seu tamanho, o supersauro provavelmente se movia em pequenos grupos para garantir proteção mútua e facilitar a busca por alimento. A descoberta de fósseis desse gigante foi um marco, provando que os limites do tamanho na pré-história eram muito maiores do que imaginávamos. Seu nome, que significa super-lagarto, reflete perfeitamente sua imponência. De fato, o supersauro era um verdadeiro colosso da natureza, um símbolo da era dos dinossauros e da impressionante evolução desses animais. Embora não seja tão conhecido quanto outros saurópodes, o Shunossauro se destaca pela sua singularidade. Este dinossauro, que viveu no período Jurássico, é famoso por uma característica rara entre os grandes saurópodes: uma cauda em forma de martelo. Com 12 metros de comprimento, o Shunossauro não era tão gigante quanto outros, mas sua cauda pesada podia ser usada como uma arma poderosa, tanto para se defender de predadores, quanto para lutar contra outros de sua espécie. Embora sua aparência possa não ser tão assustadora quanto a de outros gigantes, ele certamente tinha sua própria forma de impressionar. Além disso, essa adaptação única permitia ao Shunossauro ser extremamente eficiente contra ataques de dinossauros carnívoros menores, tornando-o um adversário formidável em seu ambiente. A combinação de um corpo compacto e uma arma tão poderosa era ideal para uma estratégia de sobrevivência em grupo, já que acredita-se que esses dinossauros poderiam viver em bandos. Sua cauda não era apenas um instrumento de defesa, mas também ajudava a intimidar rivais e proteger seus territórios. Descobertas fósseis indicam que o Shunossauro habitava regiões ricas em vegetação, essenciais para sustentar sua dieta herbívora. Esse dinossauro nos lembra como a evolução encontrou formas criativas de adaptação para enfrentar os desafios da era dos dinossauros. Brachiosauro. Brachiosauro é um dos dinossauros mais conhecidos, mas muitas vezes subestimado em relação a outros titãs. Com um pescoço gigantesco e uma estatura que alcançava até 25 metros de altura, o Brachiosauro era um verdadeiro gigante do Jurássico. Ele tinha a particularidade de ser um dos poucos sauropodes com o pescoço mais alto que as suas pernas dianteiras, o que lhe dava uma vantagem para alcançar a vegetação alta. O Brachiosauro foi uma peça-chave no equilíbrio ecológico do seu tempo, com seu porte colossais sendo o ápice da evolução dos dinossauros herbívoros. Além disso, o Brachiosauro possuía pulmões extremamente eficientes, permitindo que ele respirasse com facilidade mesmo em altitudes elevadas, onde a concentração de oxigênio era menor. Seu crânio pequeno, mas funcional, sustentava dentes adaptados para arrancar folhas das árvores, devorando centenas de quilos de vegetação diariamente. Essa dieta voraz era essencial para manter sua enorme massa corporal. Apesar de sua aparência pacífica, seu tamanho imponente o tornava praticamente intocável para predadores. Ainda assim, a estrutura de seu corpo sugere que ele precisava se mover constantemente para encontrar comida suficiente. Um verdadeiro ícone da era jurássica, Mamentissauro. Entre os dinossauros com pescoços impressionantes, o Mamentissauro se destaca com seu pescoço de até 15 metros. Este saurópode herbívoro viveu durante o período Jurássico e é um dos dinossauros com o pescoço mais longo que se tem registro.
Mesmo com um corpo não tão grande quanto outros gigantes, seu pescoço fez dele uma figura imponente. Ele era capaz de alcançar uma grande variedade de plantas nas copas das árvores. E seu tamanho podia fazer com que predadores ficassem distantes. Além disso, estudos indicam que o pescoço do mamentissauro era extremamente flexível, permitindo que ele se alimentasse em áreas amplas sem precisar se mover muito, economizando energia. Esse dinossauro também tinha vértebras ocas, o que tornava seu pescoço surpreendentemente leve para suportar o peso colossal. Esses dinossauros colossais, com suas características únicas e tamanho impressionante, continuam a fascinar cientistas e curiosos ao redor do mundo. O que podemos aprender com esses gigantes? Que, por mais que a extinção tenha apagado muitas dessas criaturas, a natureza sempre encontrou formas criativas e grandiosas de criar vida. Se você gostou de conhecer esses dinossauros incríveis, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais vídeos como esse.